Casa número 2. Moras na casa número 2 e gostavas de saber mais coisas sobre a casa número 2? Vem daí. Eu vou-te explicar as características da casa, a sua relação com o dinheiro, como equilibrar a casa e quais os seus desafios. Vem daí. Olá, eu sou a Renata, sou exploradora da espiritualidade. Este é o canal Aura Arco-Íris, onde eu divulgo as minhas experiências e pesquisas. Hoje vamos falar sobre a casa número 2. A casa da harmonia, da família, da sociabilidade. É uma casa propícia para casais, para parcerias de um negócio, e o que ela vibra é o equilíbrio, a harmonia. Também é considerada a casa dos amores, porque esta casa faz com que as pessoas que vivem nela tenham estreitos relacionamentos entre elas, seja de parceria, seja de amor. Por exemplo, um casal recém-casado que vá morar para uma casa número 2, eles vão ter uma relação estreita entre eles. Uma família que viva numa casa número 2 vai ser uma família unida. Vão estar lá para se interajudar. Esta é uma casa que na sua decoração tem muitos detalhes, muitas recordações, como por exemplo fotografias de família, de acontecimentos que marcaram a família, ou por exemplo numa empresa, se calhar fotografias de grandes feitos, grandes marcos na empresa. Estão todos detalhados nesta casa, ou nesta cooperação, ou nesta empresa. É uma casa com muitos detalhes. Esta casa, com a energia do equilíbrio, faz com que famílias que vivam nelas tenham menos conflitos entre si, que tenham uma vida mais harmoniosa entre si. Esta casa é indicada para parcerias comerciais ou para parcerias entre família. Esta casa é indicada para quem busca o equilíbrio. Por exemplo, uma pessoa que queira ter um equilíbrio na vida a nível profissional, financeiro, emocional, esta casa é boa para isso, porque ela vibra equilíbrio, harmonia. E quando as pessoas moram numa casa número 2, elas tendem a ter equilíbrio nestes 3 pontos. É uma casa também para, como eu disse anteriormente, para casais recém-casados. Mas também é uma casa que, como por exemplo as famílias, um casal com 2 filhos, em que os filhos já saíram para a vida deles, já se tornaram independentes, e o casal que fica nesta casa volta outra vez a ter a vida de amor, de paixão, de cooperação, de parceria um com o outro. Como é que é a relação de dinheiro desta casa? Esta casa traz uma harmonia financeira. Por exemplo, uma família, para manter esta harmonia financeira, eles têm o mesmo fim comum financeiro. Por exemplo, juntar dinheiro para umas férias. Há uma cooperação financeira, um planeamento financeiro de família ou de parceria. Por exemplo, uma empresa que tenha residência numa casa número 2 vai ter um planeamento com os seus sócios para ter um equilíbrio financeiro. Esta casa promove especialmente o equilíbrio financeiro para além do equilíbrio emocional. Esta casa também evita, através do equilíbrio, os desapontamentos financeiros, porque ela traz o tal equilíbrio. Esta casa faz com que os seus moradores planeiem muito bem os seus gastos e as suas poupanças para terem este equilíbrio financeiro. Quais os desafios que esta casa nos traz? Como todas as casas, esta também tem alguns desafios. Os desafios desta casa é as polaridades. Para esta casa ter o equilíbrio, ela tem polaridades, que é, por exemplo, uma pessoa é ativa e a outra é passiva. Ou uma pessoa é muito faladora e a outra é calada.
E para conseguirmos ter o equilíbrio na casa número 2, temos que observar estes pontos e harmonizá-los. Estas polaridades também podem trazer outra coisa, que é a submissão. É, por exemplo, uma pessoa só fazer as coisas quando a outra faz. Vamos dar um exemplo. Por exemplo, gostam de comer os dois, almoçar os dois, jantar os dois, e se um não está presente, o outro não faz, não come, neste exemplo. Portanto, temos que ter um certo cuidado com estas polaridades. Por exemplo, um gosta de passear, mas não vai passear sem o outro. Portanto, esta cooperação pode trazer esta submissão, o que não é um equilíbrio. Não é uma coisa saudável, digamos assim. Também é uma casa muito sentimental, que traz muita sensibilidade. Esta sensibilidade também pode ser um desafio, como por exemplo uma gota no copo d'água e pode transbordar. Temos que ter cuidado com estas polaridades, digamos assim. E esta sensibilidade também pode trazer ciúme, o que também não é uma coisa muito saudável. E também temos que observar estas polaridades e não se deixar levar pelos ciúmes, ou controlar os ciúmes, ou evitar os ciúmes. E como harmonizar esta casa? Esta casa, para termos uma maior harmonia, devemos ter uma decoração romântica, apropriada à casa. Como é uma casa de muitos detalhes, de muito pormenor, devemos ter esses mesmos pormenores na sua decoração. É uma casa que, para harmonizar, ter, sei lá, umas cortinas cor de laranja, umas velas cor de laranja, uma decoração com alguma coisa cor de laranja. Ter dentro da casa esta cor, o laranja. É uma casa que, se tiver uma decoração também com plantas, ajuda a harmonizar a energia desta casa, mas o ponto mais importante para conseguirmos manter a energia da casa número 2 é uma conversa franca. Termos um problema e falarmos com o nosso parceiro, com a nossa parceria ou com o nosso companheiro de uma forma franca, de coração aberto. E tomar as decisões em conjunto, não ser uma coisa independente, não é eu agora quero mudar a casa e vou mudá-la só porque eu me apetece. Não, deve ser uma conversa franca com todos os moradores ou com os parceiros e ter esta conversa franca para mudar as coisas, para harmonizar as coisas. Só desta forma é que vamos ter o equilíbrio da casa número 2. Também pode ser um chamar de atenção porque a pessoa é mais sensível do que a outra. Estas polaridades, tentar equilibrar estas polaridades, quando um é mais ativo e o outro é menos ativo, quando um é mais falador e o outro é mais calado, tentar que o que seja mais calado fale mais e o que seja mais falador fale menos, tentar um equilíbrio entre estas polaridades. Essa é a forma de equilibrar a casa número 2. Se gostaste deste vídeo, deixa o teu like. E se achas que estas características se refletem na tua casa e se moras no número 2, deixa o teu comentário. Se quiseres mudar a energia da tua casa, deixarei aqui um vídeo onde podes ver como podes mudar a energia da tua casa. Não te esqueças de compartilhar com os teus amigos para que também eles possam harmonizar a casa deles, saber mais sobre a casa deles. E uma coisa bastante importante, se pensares em mudar a energia da tua casa, aconselho-te a veres todas as energias de todas as casas, de 1 a 9, para poder escolher melhor aquela que se adapta à tua energia. Por hoje vou ficando por aqui. Obrigada por assistires o vídeo. Gratidão.